continuando a nossa série aqui sobre Hollywood. Nós já avançamos bastante, já estamos no episódio 4. Como a gente sempre faz, vamos revisar aí o que já falamos até aqui, para que todo mundo esteja nivelado, equalizado. Então nós já falamos que a estratégia de Hollywood é constituída de 3 S's: seleções, sensações e sonhos. Isso está disponível na internet, para quem não viu, pode ver depois. A gente investigou Hollywood, vendo ali algumas perguntas e algumas respostas. A gente viu que Hollywood começa no Éden, Hollywood é comandada por Satanás, Hollywood se alimenta do coração humano, e como eu sempre falo, a gente tem que entender Hollywood não só como uma indústria de filmes, mas é uma cultura secular de modo geral. É uma cultura que olha para Deus e fala: nós não queremos nada de Deus, nós queremos as coisas do nosso jeito. Então essa cultura que a gente está focando, recortando no entretenimento, envolve filme, série, a música, livro, envolve toda essa produção cultural anti-Deus. É isso que a gente está chamando de Hollywood. Depois a gente avaliou um pouquinho sobre o avanço do mal, sobre como a maldade e essa cultura anti-Deus, ela vai ao longo do tempo, vagarosamente, pacientemente, avançando de pouco em pouco, e assim conquistando aí espaço, de modo que uma geração é mais libertina do que a geração anterior, e isso reflete muito, a gente percebe muito disso no contexto que nós vivemos hoje, onde coisas que 20 anos atrás eram consideradas absurdas, 50 anos atrás eram consideradas impossíveis, hoje em dia é uma coisa super normal, hoje em dia é uma coisa super corriqueira, é uma coisa que é o ponto de partida da maldade nesse contexto aí. E desde a semana passada a gente está estudando um pouquinho sobre a relação que o ser humano tem com Hollywood. Então agora é um aspecto mais pessoal, é uma abordagem onde a gente olha o papel do ser humano nessas engrenagens todas. E a gente está guiando o nosso estudo aí a partir de 3 verdades atemporais sobre o ser humano. A gente viu que o ser humano é criativo, já estudamos isso, inclusive o nosso foco foi olhar para a criatividade de Gênesis, já que Deus, como um ser criativo, compartilhou esse atributo conosco, de forma que nós, seres humanos, também somos criativos. Inclusive, uma expressão dessa criatividade, como a gente viu, é a capacidade que o ser humano tem de dar nome às coisas. E o ato de dar nome às coisas é um ato de domínio. É por isso que existe tanta briga aí para pronome neutro, dar nome às coisas, definir as coisas, porque quem nomeia domina. É isso que a gente desenvolveu nas nossas reflexões da semana passada. Então nós já vimos alguns elementos aí da criatividade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro aspecto aí, uma outra verdade atemporal do ser humano, que diz que o ser humano é engajado. Então, vocês vão me acompanhar aí um pouquinho nessa reflexão. Eu quero trazer alguns exemplos para vocês dessa indústria que a gente tem falado, e eu acho que isso vai ficar bem ilustrado para vocês. Então, o que eu quero dizer quando eu digo que o ser humano é engajado? O que eu quero dizer é o seguinte: nós, como seres humanos criados por Deus, nós temos um dispositivo interno de compromisso, nós temos um dispositivo interno de zelo, nós temos um dispositivo interno de envolvimento pessoal. Nós nos colocamos de corpo e alma em várias coisas que nós fazemos, os nossos hobbies, o nosso trabalho, as nossas tarefas, o nosso dia a dia, aquilo que a gente acredita, nos nossos interesses. A gente é direcionado e a gente se envolve nessas coisas. Nós temos algo dentro de nós que nos leva a realmente nos envolvermos de corpo e alma nessas coisas aí ao longo da nossa vida. Pode ser que você goste muito, por exemplo, de redes sociais, então você passa muito tempo nas redes sociais. Pode ser que você goste muito de cinema, então você passa horas vendo filmes. Pode ser que você goste muito de trabalhar em alguma coisa, alguma atividade profissional ou alguma área de estudo, e você se dedica àquilo intensamente, porque o ser humano foi feito para se engajar nas coisas. O ser humano foi feito para se envolver nas mais variadas expressões aí. E é verdade que tem muita gente que se envolve, que se engaja às vezes, por exemplo, numa causa social, numa causa política, às vezes só para ganhar projeção. É o cara que aproveita que o Bolsonaro foi eleito e do nada ele vira um político de direita. Foi o que a gente viu nos últimos anos aí. Pipocou político de direita no Brasil. Por quê? Porque o cara quer ganhar projeção e ele encosta na árvore que dá sombra. Ele vai atrás do carro que está na frente para abrir espaço para ele.
Então essas pessoas são oportunistas, elas não se engajam porque elas realmente acreditam naquilo que elas estão defendendo, elas se engajam apenas por conveniência. Agora, tem pessoas que realmente se engajam e vão até as últimas consequências naquilo que acreditam porque realmente põem fé naquilo que elas defendem. É a pessoa que vive, que pratica aquilo que ela prega. E isso você vê não só os crentes fazendo, mas você vê os não crentes fazendo também. A visão de mundo que as pessoas têm leva elas a viver intensamente aquilo que elas acreditam. E aí você vê as pessoas colocando às vezes do próprio bolso, se envolvendo em situações às vezes até delicadas, situações custosas, porque elas vivem aquilo que elas dizem acreditar. Isso acontece por uma determinada causa, por uma outra determinada pessoa, enfim, o envolvimento, a causa do envolvimento é a mais variada possível. Eu me lembro, na época que teve aquelas passeatas dos 30 centavos, 15 centavos, era 20 centavos, 20 centavos, né? Eu me lembro que nessa época eu estava na faculdade e tinha um rapaz que estudava comigo que ele era super progressista e tal, bem esquerdista assim. E naquela época, para vocês terem uma ideia, naquela época a polarização era Dilma e Aécio, né? Hoje a gente sabe que é tudo farinha do mesmo saco, né? Mas naquela época essa era a grande polarização. E nesse contexto de manifestações pelos 20 centavos, aquela coisa toda, teve um dia que a gente estava lá no Mackenzie, e o Mackenzie, acho que todo mundo aqui sabe, fica bem no centro ali de São Paulo, fica bem no meio do tumulto todo. E logo depois que teve aquelas manifestações pacíficas, que o pessoal ia caminhando, pouco tempo depois começaram a ter manifestações mais violentas. Não sei se vocês lembram aqui. Os black blocs, aquela coisa toda, a polícia vinha e batia em todo mundo. E eu me lembro de uma vez que a gente estava fechado lá no Mackenzie de noite, porque bem na frente do Mackenzie começou a ter quebra-pau. Lá começaram os manifestantes a brigar com a polícia e tudo mais. E eu lembro que esse rapaz que estudava comigo falou: eu vou lá, Nicolas, eu vou lá, porque eu tenho que lutar pela democracia e tal. Eu falei: meu, essa ideia, né? Fica aí, cara, vai lá apanhar, você é besta. Não, porque eu preciso ir, não sei o que lá. E ele foi, não apanhou, pelo que eu me lembro, ele não chegou a se machucar nem nada. Mas você vê que ele estava disposto a isso. Se fosse para apanhar, apanhava, não tem problema. Porque eu estou lutando pela democracia, eu estou lutando aí pelos meus direitos e tudo mais. E a gente vê um exemplo como esse se multiplicando ao nosso redor, por várias causas, por vários motivos. As pessoas têm algumas coisas que elas acreditam que leva elas a matar e morrer, se for necessário. Como aconteceu com esse rapaz aí, que graças a Deus não teve nada mais grave, mas poderia ter tido. E é curioso a gente olhar para a Bíblia, textos como, por exemplo, Deuteronômio 6, abra aí comigo, onde você percebe que o ser humano, esse engajamento do ser humano, essa capacidade, esse dispositivo interno que o ser humano tem de se engajar por causas, por pessoas, por pautas, esse engajamento deveria ser direcionado para Deus, ou deveria ser orientado por Deus. Esse é o projeto, esse sempre foi o projeto. Quando Deus criou Adão e Eva, tudo que Adão e Eva faziam, o engajamento do trabalho, o engajamento na vida deles, era orientado pelo próprio Deus. E depois da queda, isso, claro, se desvirtuou. Depois do pecado, tudo isso acabou ficando muito bagunçado. Quando a gente chega em Deuteronômio 6, a gente vê que Deus resgata o povo de Israel e fala: olha, com vocês, eu quero que vocês reorientem o engajamento de vocês. Eu quero que vocês reorientem a vida de vocês. Eu quero que vocês deem o sangue de vocês. Eu quero que vocês se envolvam de corpo e alma em outras coisas. E olha só o que diz aí Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é um texto conhecido não só porque está aqui em Deuteronômio, mas porque ele é repetido pelo próprio Jesus no Novo Testamento. E a gente percebe aqui a intensidade do envolvimento que Israel tinha que ter para com Deus. Não era um amor parcial, não era um relacionamento parcial, não era um relacionamento setorizado só dessa coisa, aquela área ali, não, era integral. Você vai me amar de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu ser, ou seja, você vai me amar integralmente. O ser humano foi feito para isso. Como diz Agostinho, né? Fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. Aí, Henrique, faz uma música aí de edredom com essa frase do Agostinho aí.
Porque o que Agostinho está falando? Existe os nossos amores, os nossos afetos, a nossa vida, ela tem que ser orientada por Deus, e fora disso, a gente fica perdido, a gente fica desorientado, a nossa vida acaba se apoiando em outros alvos, outras causas, outros sonhos, outras expectativas, outros horizontes. Mas quando nós vivemos de acordo com esse modelo aqui apresentado por Deus, a coisa é diferente. Aí todas as nossas decisões, todos os nossos hobbies, todas as causas que nós defendemos, todo o nosso trabalho, tudo que a gente faz na vida é direcionado, é orientado por Deus. Por quê? Nós temos um compromisso integral com Ele. Então esse deveria e deve ser o alvo dos servos de Deus, e deveria ser o que a humanidade desfrutaria caso não houvesse, caso o pecado não entrasse no mundo. E como eu disse, o problema é que o pecado fez com que nós nos engajássemos em questões diferentes dessa. Nós não amamos mais a Deus integralmente, nós não amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Você ama a Deus, uma parte, mas você ama algumas outras causas que disputam com Deus, você ama algumas outras coisas que disputam com Deus. E é aí que nasce a idolatria. O que é idolatria se não você colocar outras coisas no lugar que Deus deveria ocupar? E se Deus deve ocupar um lugar exclusivo e total, qualquer outra coisa que você coloque ali se torna um ídolo. Você vive em função daquilo, você começa a adorar aquilo. Aquilo é o que orienta a sua rotina, aquilo é o que orienta seu sono, aquilo é o que orienta seus pensamentos, aquilo é o que orienta o modo como você gasta dinheiro, aquilo é o que orienta os seus estudos. Tudo da sua vida começa a girar em torno de outra coisa que não Deus. E aí você tem a idolatria. Não é por acaso que João Calvino disse essa famosa frase que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Porque constantemente nós olhamos para Deuteronômio 6:5 e nós falamos, não, eu não quero amar a Deus de modo integral, eu quero amar outras coisas, eu quero amar meu namorado, minha namorada acima de todas as coisas, eu quero amar meu trabalho, eu quero amar essa causa social, eu quero amar essa luta, essa pauta, eu quero amar essas coisas como a grande razão da minha vida. E então eu fabrico um ídolo. E quando esse ídolo não me sustenta mais, eu busco um outro ídolo. E assim eu vou de ídolo em ídolo, preenchendo esse espaço que só Deus pode preencher, esse espaço exclusivo que só Deus pode preencher. E quando a gente olha para os incrédulos, aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador, que não tiveram seus afetos recolocados no lugar certo, que não tiveram a sua mente renovada, que não tiveram o seu coração regenerado e continuam buscando essas coisas aí todas, quando nós olhamos para essa pessoa, a gente vê como os não crentes gastam tempo, como os não crentes gastam energia, como os não crentes gastam dinheiro com causas das mais variadas. Eles gastam os pensamentos deles, ficam maquinando, eles gastam o dinheiro deles, investindo do próprio bolso ali, às vezes quantias grandes, pesadas, investem da estrutura que eles têm, enfim, eles colocam tudo o que é deles à disposição desses ídolos que eles criam ou que a sociedade cria e eles compram para si. E eu trouxe aqui alguns exemplos disso para a gente perceber como isso é verdade no que diz respeito a Hollywood. Como de fato os players de Hollywood, ou seja, os agentes de Hollywood, as pessoas que estão envolvidas nesse meio, essa cultura, como essas pessoas realmente vivem para os seus ídolos, vivem para essas causas, vivem de um compromisso integral para coisas que não tem nada a ver com Deus. Trouxe alguns exemplos para vocês aqui, 4 pessoas, e eu vou apontar para vocês o que eu quero dizer. Eu me concentrei em procurar atores que lutam por causas sociais particulares e que acabam se destacando por conta disso. E você vai perceber que esses atores, eles deixam claro o envolvimento deles nessas causas, porque quando eles têm a oportunidade de fazer um discurso como um Oscar, um Globo de Ouro, um Emmy, um Grammy, eles fazem questão de falar o que eles estão defendendo, o que eles estão lutando. Então, um primeiro exemplo aí para vocês é Leonardo DiCaprio. Esse talvez seja um dos mais famosos aí recentemente, até porque ele se envolveu em algumas polêmicas que eu vou comentar daqui a pouco. Mas quando ele ganhou o Oscar de melhor ator em 2016, pelo filme O Regresso, que eu não assisti, by the way, é um filme bom? É, legal? Okay.
Eu fiquei sabendo que ele se enfiou nos buchos de um animal de verdade, né? Comeu também, né? Ele era meio vegano, umas coisas assim, aí teve que fazer isso, né? Enfim, rupturas aí. Mas ele ganhou, né? Depois de tanta expectativa na época, né? Para ele ganhar o Oscar de melhor ator, ele finalmente ganhou. E aí, no seu discurso, ele disse o seguinte: mudanças climáticas são reais, estão acontecendo agora. Esta é a ameaça mais urgente contra toda a nossa espécie e precisamos trabalhar juntos e parar de adiar. Precisamos apoiar líderes ao redor do mundo que não falam pelos grandes poluidores, mas falam por toda a humanidade, pelos povos indígenas do planeta, pelos bilhões e bilhões de pessoas desprivilegiadas, as quais são as mais afetadas pelo que está acontecendo, pelos filhos de nossos filhos e pelas pessoas que tiveram suas vozes afogadas pela política da ganância. E aí? Qual é a causa principal aí? Qual é a causa que leva ele a pegar aquele microfone e falar: eu vou aproveitar que o mundo inteiro está olhando para mim agora e eu vou falar o que me leva a viver, o que me motiva a viver, o que me motiva a acordar de manhã e fazer alguma coisa pelo mundo, o que me motiva a trabalhar e fazer o que eu faço. Qual é a causa que move o Leonardo DiCaprio? Meio ambiente. Não sei se é algum ranço por ter morrido afogado lá no gelo, lá, né, congelado, aquecimento global, sei lá, né, alguma coisa assim, no Titanic. Entendeu? Não sei se tem algum ranço assim, né, mas é aquecimento global, é meio ambiente. Essa é a grande causa que ele defende. Tá? E note que você começa a ver o discurso um pouco entremeado de outras coisas também, porque veja só, nós como crentes, nós sabemos que o meio ambiente realmente não está sendo bem administrado. A gente sabe que existem questões ambientais que precisam ser tratadas, mas a gente parte de um pressuposto teológico, não no pressuposto sociológico, seja lá o que for. Agora, se você olhar para o discurso dele, você vai começar a ver que tem outras pautas que começam a se embolar aí no meio. Quais pautas tem aí? Indígenas, ok? Desprivilegiados. Você começa a perceber que tem um cunho marxista, não é? Inclusive, Henrique, não sei se você está meio por fora, mas não sei se você sabe que existe racismo ambiental. Vocês não sabem disso? Racismo ambiental? Racismo ambiental diz que a estrutura das nossas cidades é feita para favorecer os brancos e prejudicar os negros. Então, quando tem deslizamento, igual aconteceu lá no litoral lá de São Paulo, litoral norte, isso aconteceu nos lugares mais periféricos. Por quê? Porque os negros foram mandados para lá para morrer lá em situações terríveis e tudo mais. Então, isso é racismo ambiental. Então, você vê que começa a mesclar as coisas, né? O Leonardo DiCaprio, ele se envolveu na polêmica aí com o Bolsonaro um tempo atrás. Não sei se vocês lembram, no Twitter lá. Uma das vantagens de ter o Bolsonaro como presidente era o Twitter dele, né, que era muito divertido. Tá? Mas, assim, tirando questões políticas aí, se um tá certo, se o outro tá errado, mas você vê que o cara estava disposto a bater de frente com o presidente do Brasil para defender as causas dele lá. Então, o Leonardo DiCaprio aqui, ele posta, né? Isso aqui foi em abril de 2022, faltava um tempo ali para o pessoal tirar o título de eleitor, aquela coisa toda, e o Leonardo DiCaprio faz uma propaganda para isso. Então, Brasil é o lar da Amazônia e outros ecossistemas fundamentais ou críticos ali para a mudança climática. O que acontece lá importa a nós todos e os jovens que votam são a chave na mudança pela saúde do planeta. Para mais informações, né, para registro do voto, antes de 4 de maio, aí visite aí o site olhaobarulhinho.com. Nem sabia que esse site existia, não sei o que era isso daí. Acho que a Anitta divulgou esse site também. Você começa a ver os aliados aí, né, se mobilizando. Aí o Bolsonaro foi lá e respondeu, né? Obrigado pelo seu apoio, é muito importante que cada brasileiro vote nas eleições. Nosso povo vai decidir se eles querem manter a soberania na Amazônia ou serão governados por... Como traduzir isso aqui? Alguém me ajude aí. Como traduzir essa palavra aqui? Como? Por criminosos? Ok. Por criminosos que servem aos interesses estrangeiros, né? Bom trabalho no regresso. Esses comentários finais são os melhores. Aí ele continua, mesmo tweet, né? Respondendo lá.
Aliás, a foto que você postou, essa foto aqui original, né, do post do Leonardo DiCaprio, a foto que você postou fala dos incêndios na Amazônia, que você fala que a foto é do incêndio em 2019 e na verdade de 2003. E ele comenta então que isso daí aqui no Brasil está dando até prisão para as pessoas, divulgar falsas informações, mas ele vai deixar isso quieto, abraços do Brasil. Então você vê aí todo o tom irônico, sarcástico aí na abordagem. Não contente, outro ator de Hollywood que entrou em combate com o Bolsonaro, pela mesma época ali também, foi o Mark Ruffalo. Aí você vê aqui, foi uma visita, se não me falha a memória, que o Bolsonaro fez aos Estados Unidos, quando o Biden já era presidente, e aí você tinha lá uma campanha, né, não acredite no Bolsonaro, e o Mark Ruffalo postou: querido presidente dos Estados Unidos, o homem que você está encontrando hoje não respeita a democracia e consistentemente ameaça, promove um golpe ou defende um golpe, né? Eu não consigo ler o que está ali. Como um sexto... não dá para entender. Enfim, fique do lado da democracia. É isso que essa era a postagem do Mark Ruffalo. Aí vem o Bolsonaro e escreve: querido Mark Ruffles. Aí o sarcasmo, né, a ironia. Querido Mark Ruffles, se acalme, né? Eu tenho certeza que você nunca leu a Constituição do Brasil, mas eu posso te assegurar que não tem nada... mas eu posso assegurar a você que não é tão complicado como os scripts do Hulk, né, em que você tem que memorizar. Leia e você saberá que eu não apenas estou respeitando isso, mas protegendo a lei no Brasil. Aí ele dá um exemplo aqui, ele continua na postagem, né? Deixe-me fazer isso claro. Se o Capitão América é eleito por mais de 55 milhões de pessoas e o Thanos, que é um estrangeiro e não sabe nada sobre as leis dos Estados Unidos, tenta interferir no território americano ou no processo eleitoral, é o Thanos e não o capitão quem é o camarada que desrespeita a democracia. E aí no final ele posta: inclusive o Hulk original era muito mais legal. Ele não precisava de computador para parecer forte e entendia bastante sobre a natureza, né? Entendia alguma coisa sobre a natureza. E era um videozinho do Hulk lá. Virou o tweet do ano. Na época a gente deu risada e tudo mais, e hoje a gente dá risada disso ainda. Mas eu quero que vocês percebam: por que cargas d'água dois atores de Hollywood fazem questão de tentar, de algum modo, influenciar a votação, a impressão que as pessoas têm sobre o que é democracia em outro país? Por que eles fazem isso? Porque eles matam e morrem pelas causas que eles estão defendendo. Eles estão engajados nisso. Eu vou bater de frente com o presidente de um país que eu não sei nada, posto uma foto que não tem nada a ver com o que eu estou defendendo, promovo desinformação, que tudo bem, se é do lado deles não é desinformação, né? Mas desinformação é só do lado de cá, nunca do lado de lá, mas a gente não vai entrar nesse mérito da questão. Mas você vê que eles estão engajados para isso. A exemplo do Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, eles estão engajados por isso daí. E sempre que eles têm oportunidade, eles vão fazer isso claro. É isso que move, esse é o combustível dessas pessoas. Outro exemplo. Quem? Eu não sei pronunciar o nome dela, não sei. Frances McDormand. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz em 2018 por 3 anúncios para um crime. Quem viu esse filme? Só o Luxo. Ok. Olha o pessoal alternativo aí. É bom o filme, Luxo? Ela mereceu ganhar o Oscar de melhor atriz? Ok, beleza. E olha só o que ela diz. Quero agradecer a Martin McDonagh, que foi o diretor. Aí ela diz: olha o que você fez. Somos um monte de hooligans e anarquistas, mas nos arrumamos direitinho. Me corrija se estiver errado, mas hooligan é a galera meio black bloc do exterior aí, não é? Como é? É o quê? As torcidas organizadas da Inglaterra. É a galera barra pesada, assim, né? A galera bagunceira, é a galera black bloc ali. E ela fala abertamente: nós somos uns hooligans e uns anarquistas, mas a gente está bonitinho para receber aqui a premiação hoje. Ela já se identifica com um grupo que não é um grupo ortodoxo, já começa por aí. E quero agradecer especialmente ao meu clã, Joel e Pedro McCoy. Estes 2 indivíduos leais foram bem criados por suas mães feministas. Eles valorizam a si mesmos, ao outro e aqueles que estão ao seu redor. Qual é a causa que ela está defendendo aí? Todos os ismos.
Só que no discurso dela acontece no finalzinho do discurso teve uma frase que ela falou que deu um certo auê na época. Ela disse inclusion rider, assim, acho que é assim que fala, Lari, é assim que fala? E isso daí ela fala isso ao final e todo mundo, uau, que legal, sei que lá e tal, todo mundo aplaude. E aí o pessoal foi tentar descobrir o que era isso, né? Era um dispositivo contratual que já existe há tempos em Hollywood, em que um figurão, em que uma estrela de cinema, quando ela participa de um filme, ela pode determinar quantos % de cota para as minorias aquele filme tem que ter para ela participar daquilo. Então, quando ela falou isso no final, o que ela estava falando? Diretores, atenção! Vocês é que têm o poder para fazer o cinema ter cotas para lésbicas, para trans, para as minorias todas aí, promovam isso. Ela está usando o tempo dela para divulgar, para promover a causa que ela mata e vive, o que ela mata e morre para isso. E um outro exemplo aqui, o famoso Coringa, que o Joaquin Phoenix, né, que ganhou melhor ator em 2020 por Coringa, e ele disse o seguinte: entramos no mundo natural, roubamos seus recursos, nos sentimos no direito de inseminar artificialmente uma vaca e então roubar seu bebê quando ele nasce, mesmo que seus gritos de angústia sejam perceptíveis. E então bebemos o leite que é destinado ao bezerro e colocamos em nosso café e cereal. Gente, pausa aqui. Isso não soa ridículo para vocês? Uma premiação do Oscar, que o cara está falando sobre a gente entrar na natureza e roubar o leite da vaca que era para o bezerro. Isso soa assim, isso soa ridículo só para mim ou para vocês também? Não sei, né? Mas você percebe que ele tá advogando qual causa aqui? Veganismo, ele está advogando o veganismo, que é um outro bezerro de ouro, ironicamente, né? Veganismo, bezerro de ouro, outro bezerro de ouro aí dos nossos dias. Todo mundo decide ser vegano. E teve uma última que eu trouxe aí, um pouco mais recente ou contemporânea aí, que foi essa Michelle Williams, que ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz por essa série aqui que eu nem sabia da existência dela. E ela diz o seguinte: sou grata por viver em um momento de nossa sociedade em que a escolha existe. Olha o jogo de palavras. Porque como mulheres e meninas, coisas que não escolhemos podem acontecer com nossos corpos. Não poderia ter feito isso sem usar o direito da mulher de escolher quando ter meus filhos e com quem, quando me sentir apoiada e capaz de equilibrar nossas vidas, sabendo como todas as mães sabem que a balança deverá e irá pender para o lado dos nossos filhos. Mulheres, quando for o momento de votar, façam isso de acordo com seus próprios interesses. É o que os homens têm feito há anos, e por isso o mundo se parece tanto com eles. Não se esqueçam, somos o maior grupo votante nesse país, vamos fazer com que ele se pareça mais com a gente. E aí, qual é a causa? Presta atenção nas palavras. Aborto. Por causa do quê, Du? Esse burburinho eu não vi. Mas, pelas palavras aí sobre escolha, nossos corpos, isso daí é o quê? É aborto, é a pauta do aborto. Então, o que eu quero que vocês notem é o seguinte: esse pessoal ganhou, eles fizeram um trabalho, eles são reconhecidos por esse trabalho, eles ganham um microfone. E eles falam: gente, a causa que eu defendo é essa, eu vivo para essa causa, é isso que me engaja, é isso que faz eu acordar de manhã e ter um motivo para batalhar, é isso que me dá razão de viver. E não se engane, é claro que esse discurso, na verdade, é só a ponta do iceberg, porque as produções, o dinheiro, tudo que passa por esses atores aí vão nessa direção também. É claro que existem outros atores, se você vai ver os outros discursos, eu li bastante coisa dos discursos do Oscar e tudo mais, tem atores que direcionam seus discursos para outras causas até um pouco mais legítimas, o problema de alguma doença, Alzheimer, coisa e tal. Aquela atriz que fez Forever Alice, Julianne Moore, acho que é a Julianne Moore, Para Sempre Alice, que ela é uma linguista que tem um problema de Alzheimer, muito precoce. Se não me falha a memória, ela ganhou o Oscar de melhor atriz, e quando ela fez o discurso, ela falou pelas pessoas, pelos estudos de Alzheimer e tudo mais. Era algo assim, se não me engano. E outros atores também fazem discursos assim, mas você percebe que eles estão engajados em algo.
E essas pessoas que eu destaquei, elas estão engajadas em pautas seculares, pautas anticristãs. Yeah. É raro, mas é. Sim. Existem crentes que se destacam pelo engajamento que o crente deve ter. Acho que existem 2 jogadores de futebol americano, se não me engano, que eles, naquela onda de Black Lives Matter, todos os times no começo do jogo eles se ajoelhavam e vestiam roupas ali e tal, do movimento Black Lives Matter e tal, e teve 2 jogadores que não fizeram isso, de times opostos. Inclusive no último Super Bowl, esses 2 times se enfrentaram e cada um desses times tinha um desses representantes aí. E é aquela foto enigmática de todo mundo, caricata, enigmática não, né, caricata, de todo mundo ajoelhado e só o crente de pé ali. E depois perguntam, por que você fez isso? Ele falou, olha, porque eu acredito, tem entrevista disso na internet, eu não lembro o nome dele agora, mas ele fala, porque eu acredito que a solução para os problemas não seja Black Lives Matter ou qualquer outra coisa, a solução é o Evangelho, porque todos nós nascemos pecadores, precisamos de Jesus, Ele é o nosso Salvador e tudo mais. Então esse é o engajamento correto, é o cara que está se engajando de acordo com Deuteronômio 6, o engajamento deles está sendo orientado por Deus e para Deus. Agora essa turma aqui não, eles estão dando voz a causas, a pautas anticristãs. Não sei se você falou daquele ator que fez A Paixão de Cristo. Sim. Falaram que ele nunca mais conseguiu um papel relevante em Hollywood porque ele não abraça essas pautas. Quantos atores não são cancelados porque não se engajam? A gente tem que lembrar que o cancelamento hoje em dia não basta você não ofender alguém. Você não se engajar para defender aquilo. Se você não se engaja para defender determinada causa, você não é digno. Você pode tentar se manter neutro, mas isso já é o suficiente, porque você não se posicionar, você não se engajar, é o suficiente para te cancelar. Então a gente vive num mundo engajado. Essa é a verdade. E Hollywood não é diferente. Você vê esse engajamento nos filmes, você vê esse engajamento nos seres humanos. Esse é o destaque que eu quero fazer aqui para vocês. São indivíduos que estão usando a plataforma de trabalho deles como uma plataforma política, uma plataforma ideológica, uma plataforma ativista. Por quê? Porque o ser humano é engajado. O ser humano se engaja por essas coisas. E essas pessoas se engajam por essas pautas aí. Eles querem influenciar pessoas, defender pautas, formar mentalidades. Por que você acha que uma mulher dessa faz um discurso desse? Não é apenas para quem está ouvindo, é para as próximas gerações que ainda estão sendo moldadas e ainda vão ter as suas mentes formatadas com esse discurso aqui. Ela mesmo fala, ali ó, quando for o momento, cadê? Ela fala dos filhos, ali ó. Quando ter meus filhos, quando me sentir apoiada, toda mulher, todas as mães sabem que a balança irá pender para o lado dos nossos filhos. Primeiro que isso é um discurso super hipócrita, porque ela defende aborto e depois ela fala sobre a balança pender para o lado dos filhos. Espera aí, como assim? Os filhos que você não quer assassinar, aí a balança pende para o lado deles. É um discurso hipócrita, mas você vê que isso tem um alcance maior do que somente as pessoas que estão ouvindo ali agora. Eles querem formar uma mentalidade, eles querem formar adeptos dessa ideologia satânica demoníaca. E a gente vê que isso não é, claro, exclusivo dos nossos dias. Eu trouxe aqui alguns textos para a gente passar rapidinho. O primeiro texto aí é 1 Reis 18. Olha como o engajamento para o mal sempre existiu, sempre houve investimento de recursos, de tempo, de influência para promover o mal. O exemplo de Jezabel é muito característico. 1 Reis 18, versículo 19. Olha só o que diz aí. 1 Reis 18, 19. Elias encontra Acabe e diz para Acabe: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Financiamento estatal, Lei Rouanet. Está aí, ó. É isso. Lei Jezabel. Lei Jezabel.
Qual que é a ideia aqui? Os profetas comem na mesa de Jezabel, dinheiro público. Jezabel coloca do próprio bolso ali do palácio para alimentar os profetas pagãos. E é isso que a gente vê hoje, o mal encontra financiamento, o mal encontra patrocinador. Se você tentar defender uma causa legítima cristã, muito dificilmente você vai conseguir alguém para patrocinar. Agora, se você falar que você quer defender aborto, feminismo, qualquer coisa, vão pipocar empresas e ONGs e tudo mais para te apoiar. O mal sempre encontra financiamento, sempre há gente engajada nisso. Outro texto, Isaías 46, focando aqui na questão da idolatria, olha só a crítica que é feita em Isaías 46. Isaías 46, versículos 6 e 7, olha só. Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives para que façam um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e põem no seu lugar, e aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. O que Isaías está falando aqui é que existem pessoas que pegam o ouro, a prata e pedem por ourives, faz um ídolo para mim. E pega o ídolo, depois de gastar dinheiro fazendo isso, pega o ídolo, põe lá e adora aquele ídolo que não faz nada. É um ídolo, é um pedaço de pau, um pedaço de madeira. Mas as pessoas pegam o ouro e a prata e põem lá. E essas pessoas aqui investem, pegam o dinheiro e investem nessas causas aí. São pessoas que se engajam financeiramente nessas pautas todas. Outro texto, Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 6. Aqui o destaque que eu quero fazer é que os maus se unem para promover o mal. Mesmo que os maus sejam inimigos, aquela máxima de o inimigo do meu inimigo é meu amigo, é válido para os maus. Na hora de promover a maldade, os maus, mesmo os opostos, mesmo os antagônicos, eles se unem para defender causas e pautas e tudo mais. Olha só aí o que acontece em Marcos 3, 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Fariseus e herodianos que não se bicavam, se unem aqui com o inimigo em comum, Jesus. E é interessante você ver como às vezes algumas pautas, como às vezes algumas causas que a rigor elas seriam antagônicas, elas se unem às vezes para promover o mal. Elas andam de mão dadas para promover aquilo que é errado, mesmo que no primeiro momento elas sejam antagônicas. Mas é a promoção do mal. Enquanto a gente poder combater aquilo que é certo, aquilo que é bom, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E um último texto aí que eu quero destacar para vocês é Romanos 1,30. O último texto que eu quero destacar sobre esse investimento do mal, esse engajamento para o mal. Olha só o que diz aí Romanos 1,30. Paulo aqui descreve como os incrédulos são, é uma lista bem feia, e o versículo 30 diz que são caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. São pessoas que ficam pensando, maquinando, como eu posso ir contra Deus? Como eu posso promover o mal? Como eu posso promover aquilo que é errado? E a pessoa dorme pensando nisso, e ela acorda pensando nisso. Sabe aquela imagenzinha do Pablo Escobar na piscina, do Pablo Escobar no balanço? Esse é o mal. Só que ele está pensando, como eu posso ir contra Deus? Como eu posso destruir a moral cristã? Como eu posso ir contra os valores da palavra de Deus? E todo incrédulo é assim. Se você é incrédulo, você é um inventor de mal. Você pensa, como eu posso ir contra Deus? E você usa a criatividade, que a gente estudou na semana passada, para promover a maldade. Essa é a sua diversão. Como que eu faço para destruir aquilo que é precioso para Deus? Como que eu faço para destruir aquilo que Deus criou com tanto cuidado? Como que eu faço para destruir aquilo que a palavra de Deus fala que é precioso? Como que eu faço isso? Inventores de males. Diga, Henrique. Exato. O simples respirar do não crente já é um ato de rebeldia contra Deus. Exatamente. Não,
para essas pessoas que a gente viu aqui, se você falar de Deus para eles, eles vão falar, não, Deus é importante, Deus é amor, que Deus abençoe essa causa, né, e tudo mais, feministas cristãs, aquela coisa toda, né, crentes pelo aborto, todas essas coisas, mas você vê que é um engajamento diabólico mesmo. Só que essas pessoas, elas nem sempre têm essa consciência, como você colocou, dessa inimizade contra Deus. Mas o simples fato de existir já é um ato de rebeldia contra Deus. Esse é o incrédulo. Ele nasce odiando a Deus. Exatamente. Às vezes eles não têm essa consciência, mas eles estão lá. É por isso que a gente precisa que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Porque o Espírito Santo tem que quebrar a nossa mente, a dureza do nosso coração e falar, olha, você é inimigo de Deus. Fala, você odeia a Deus. Você gosta de obedecer a Deus? Não gosto de obedecer a Deus. Na verdade eu nem ligo para Deus, pronto. Tá aí, ó. Você então é o inimigo dele. Você é o inimigo dele. O que eu faço para mudar? Você precisa crer em Jesus, para você ter um novo coração, para os seus afetos em relação a Deus, em relação a tudo serem reordenados. E aí o Espírito Santo trabalha. Mas essa consciência de militância contra Deus, nós sabemos que nós tínhamos, porque o Espírito Santo já tirou a venda dos nossos olhos. Mas tem muito incrédulo que não vê isso. Tem muito incrédulo que não percebe, mas milita contra Deus, defendendo essas pautas todas aí. Eles inventam males. Como eu posso destruir as coisas de Deus? Como eu posso fazer isso? E aí a criatividade vai alta. Não. Tem alguma coisa de errado aí, não é o natural, né? Então, você vê aí nesses textos que eu mencionei que existe um engajamento para o mal. Esses exemplos todos que eu trouxe aí para vocês mostram que existe um engajamento para o mal na indústria de entretenimento, de Hollywood, dos agentes, dos players que trabalham aí nesse mercado, promovendo essas pautas, promovendo essas causas. E o que isso traz de aplicação para a gente? Fora tudo isso que a gente já implicou aqui, né? Essas implicações que a gente já trouxe. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que se isso daqui é o que esses atores acreditam, esses diretores defendem, eles vão levar isso para o trabalho deles. Eles vão deixar isso em evidência no trabalho deles. Eles vão usar a arte, eles vão usar o cinema, eles vão usar a música como uma plataforma de divulgação dessas ideias. Então você precisa ter a maturidade, a sabedoria e o discernimento para tirar da sua cabeça a ideia de que a arte é uma coisa neutra, de que filmes são neutros, de que música é uma coisa neutra. Cada filme, cada música, cada coisa que você vê no entretenimento vai te ensinar alguma coisa. Não existe neutralidade num universo criado por Deus e afetado pelo pecado. Ou aquilo vai te levar para mais perto de Deus, se você tiver uma visão correta, ou aquilo vai te afastar de Deus, se for dirigido pelo pecado. Não existe neutralidade num universo onde Deus é o Criador e onde o pecado é a rebeldia contra Deus. Não existe neutralidade. Então, o que essas pessoas fazem nos filmes, fazem nas séries, usando da criatividade nessas plataformas de arte toda, de entretenimento todo, é promover essas causas, e você tem que estar ciente disso. Você tem que assistir tudo com filtro. Você tem que estar sempre com o seu filtro ligado. Você tem que estar sempre atento. Peraí, o que esse cara está falando? Isso aí está errado. Isso daí não está muito certo, não. Você tem que estar esperto para essas coisas, porque senão você vai cair na rede. Senão você vai cair facilmente no conto dessas pessoas aí. E uma outra aplicação, uma segunda aplicação, é que se nós somos seres engajados, seja nessas causas, meio ambiente, Black Lives Matter, veganismo, feminismo, aborto. Se o ser humano tem a capacidade de se engajar nessas coisas, nós que somos crentes, nós não podemos nos engajar em coisas semelhantes a essa, e nós temos que, em vez de gastar o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos com essas coisas, nós temos que nos gastar nas coisas de Deus. É o que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você não tem que se gastar para corrigir as injustiças sociais do mundo.
Você não tem que se gastar para proteger a vaca que dá leite, que você rouba lá, a vaca que dá leite lá do bezerro. Você não precisa se gastar, você não deve se gastar com essas coisas. Você não tem que se gastar com a pauta racista social do mundo. Você tem que combater o racismo a partir de uma perspectiva cristã, a partir de uma perspectiva bíblica. Por quê? Isso é buscar o reino de Deus. É os valores do reino de Deus aplicados a toda a sua vida. Você tem que se gastar no serviço do reino, na causa do reino, não nas causas do mundo. Você não tem que vestir a camisa de nenhuma pauta secular. Crente não faz esse tipo de coisa. Crente não veste camisa de Black Lives Matter, crente não veste a camisa de veganismo, crente não veste a camisa de, vamos mudar o meio ambiente aí, seja lá como for, a coisa e tal, porque a gente tem que proteger o mundo do maldoso ser humano, que o ser humano destrói, a natureza é a deusa sagrada. Não, eu vou fazer ecologia cristã. Eu vou defender a igualdade racial aí de um jeito cristão. Eu vou vestir a causa do evangelho. Eu vou lutar por ela, não por essas outras causas aí. Olha alguns textos que falam sobre isso. Em primeiro lugar, 2 Timóteo 2. Rapidinho aí para a gente terminar. 2 Timóteo 2. Use o seu engajamento não para as pautas e causas do mundo. Use o seu engajamento para as coisas de Deus. 2 Timóteo 2,4. Olha só. Paulo fala para Timóteo, Paulo no final da sua vida ele alerta Timóteo, né? Fala, olha Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo fala, Timóteo, tem muitas coisas que podem tirar o seu foco, tem muitas coisas que podem nublar o seu horizonte, tem muitas coisas que podem roubar sua atenção, tem muitas coisas que você vai se engajar e você vai suar a camisa por aquilo. Timóteo, não se engane. Com o cristianismo, com a fé cristã não é assim. Você foi chamado pelo Senhor Jesus. Ele é o seu comandante. Você se envolve, você se engaja no que Ele mandar, nos comandos dEle, não nas coisas, não nas pautas dessa vida. Olha o exemplo que o próprio Paulo dá disso em 2 Coríntios 12. Olha só o que é gastar-se pelo reino de Deus, e é o que todo mundo aqui tem que fazer. Não sair igual aquele meu amigo saiu em passeata pela democracia lá, disposto a levar bala na cabeça, bala de borracha, spray de pimenta. Não, o crente não se envolve com isso. O crente se envolve com as pautas do reino, com a causa do reino. Olha só aí, 2 Coríntios 12, 15. O exemplo do próprio Paulo. E eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Isso daqui tem que ser o seu versículo de cabeceira. Eu vou me gastar e me deixarei gastar pela igreja, pelo reino de Deus. Eu vou me envolver, eu vou trabalhar pelas coisas da igreja, eu vou ser o primeiro a chegar e o último a sair, eu vou ser o cara que acende e apaga a luz da igreja, eu vou ser o cara que vai estar envolvido em pregar o evangelho, eu vou ser o cara que está envolvido em divulgar os vídeos da igreja, eu vou ser o cara que está envolvido em ajudar os irmãos. Eu vou me gastar e me deixar ser gasto pelo reino de Deus. Paulo viveu desse jeito. Olha outra pessoa que viveu desse jeito também, em Filipenses 2, Epafrodito. Olha só, vira aí para Filipenses 2, 25 a 30. Gente, essas pessoas que eu citei, tantos outros famosos, tudo mais, eles se gastam e se deixam gastar por essas causas. O crente tem que se gastar e deixar se gastar pelo evangelho, pelas causas do reino, pela causa do reino. Olha só, Filipenses 2, 25 a 30, olha só. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito foi quem levou recursos para Paulo nessa ocasião aqui. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que ele adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. O Epafrodito ficou bem doente, tipo o Evaristo assim, cadê o Evaristo? Ficou tipo o Evaristo, ficou bem mal, ficou bem zoado mesmo. E com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Epafrodito é o padrão do homem, da mulher, do crente que você tem que valorizar. Aquela pessoa
sua camisa para a igreja. Aquela pessoa trabalha incansavelmente na igreja, não tem um dia de folga na igreja, aquela pessoa está o tempo todo ali trabalhando, ajudando. Essa pessoa, Paulo fala, vocês têm que honrar pessoas como essa. E olha o que ele diz, versículo 30, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo está falando, o Epafrodito se expôs à própria morte para me trazer auxílio por causa do meu ministério, para me ajudar nisso daí. Isso é gastar-se se gastar e ser gasto na causa do Evangelho. Outro texto, Efésios capítulo 5, último texto aí, diz respeito ao modo como a gente usa o nosso tempo. Isso tem tudo a ver no nosso engajamento. É assustador você vê quanto tempo você gasta nas redes sociais, quanto tempo você gasta no Netflix, quanto tempo você gasta no Instagram, quanto tempo você gasta fazendo tantas outras coisas e qual pouco tempo você gasta nas coisas de Deus. E olha só o que Paulo diz aí em Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, ou seja, sejam zelosos, cuidadosos no modo como vocês vivem, no dia a dia de vocês. Não como nécios, ou seja, pessoas que não são sábias, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É você usar as oportunidades do seu dia, é você usar o seu tempo com sabedoria, é você não jogar o seu tempo fora. O tempo está passando, o tempo tá correndo, o tempo não volta. E você precisa aproveitar essas oportunidades, usar o seu tempo com discernimento, não ficar jogando o seu tempo fora em TikTok, em essas besteiras todas. Tudo bem, você pode ter isso daí, você pode se entreter, isso é bom, é algo que faz bem, mas você não pode gastar todo o seu tempo nisso e deixar a sua vida espiritual minguando. Você não pode gastar tempo e tempo em tempo, maratonar uma série e quando chega para assistir uma pregação, você não aguenta uma pregação de meia hora. Você está remindo mal o seu tempo, ou melhor, você não está remindo o seu tempo. Paulo fala, vocês precisam remir, resgatar o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. O nosso contexto, aquilo que está ao nosso redor, é um contexto mau, é um contexto difícil, onde o mal impera, e se você vacilar, isso vai te levar. Como diz o ditado popular antigo, camarão que dorme, a onda leva. O pessoal mais novo aí não sabe disso não, Você já é mais velhinho, você sabe, né? Camarão que dorme, a onda leva. Se você vacilar, o mundo vai te levar. E quando você vê, nossa, virei a noite maratonando e nem me dei conta, tem que sair para trabalhar agora. Não remiu o tempo. Você se engajou naquilo que não devia. Você usou o engajamento que o ser humano tem, que você tem, em algo que você não devia, no modo como você não devia. E ele continua, remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então a gente percebe que a Bíblia fala sobre engajamento cristão, várias vezes, exemplos de engajamento cristão, e esse tem que ser o seu engajamento. Se você é um crente, se você crê em Jesus como seu Salvador, o seu tempo não é mais seu, o seu tempo agora é de Jesus. As causas que você defende não são mais as suas causas, são as causas do reino, são as pautas do reino, os valores do reino, não são mais as pautas do mundo aí fora. Você tem que ter isso muito claro na sua mente, porque o ser humano é engajado, e se você não se engajar naquilo que a palavra de Deus diz que você tem que se engajar, você vai se engajar pelos seus ídolos, você vai se engajar em outras coisas que o mundo vai apresentar para você, que o seu coração vai apresentar para você. Então, 3 verdades atemporais sobre o ser humano. O ser humano é criativo e hoje a gente viu que o ser humano é engajado. Então, lembre-se disso da próxima vez que você assistir um filme, ouvir uma música, assistir uma série, aquilo tem uma mensagem. E o ser humano, por ser engajado, aquelas pessoas estão querendo transmitir algo para você. Basta saber se você vai comprar aquele discurso ou não. Certo? Considerações? Falou horrores hoje, né, Henrique? Henrique, você podia apontar alguém para falar também, né? Não, fala aí, fala alguém aí. Para fazer uma batata quente assim, a gente joga para a pessoa, quero ouvir o fulano, meio fulano roubou pão na casa do João. Fala alguém aí. Aí todo mundo fica com medo agora, né? Assim que é bom, isso aí. Vai lá, Henrique. Daniel, parece... Ixi, Daniel.
Entendi, isso, entendi. E aí, Daniel, o que você achou disso tudo? Você acha que faz sentido? Não, o pastor só falou bobeira. E aí? Faz total sentido. Muito bom. A gente vê que você é engajado mesmo. É, isso daí. Sucinto. Muito bom, muito bom. Mas e aí, Dani, quantos anos você tem? 14. Você acha que adolescentes, assim, jovens da sua idade, se engajam nessas coisas aí que a gente está falando? Veganismo, aborto, essas coisas todas? Acho que na realidade que a gente vive, isso aí também, não os jovens procuram isso, mas eles são Incentivados a isso, desde pequeno. Isso é uma tristeza que é constatada se você conversar com criancinhas incrédulas assim. Eu já tive o dissabor, o desprazer de ver crianças do 6º, 7º ano falando meu corpo, minhas regras, falando sobre aborto assim numa naturalidade tremenda. Não, se um dia eu tiver um filho sem querer, eu vou abortar. Então existe um engajamento terceirizado, né? Eu vou engajar aquela pessoa. Isso tem um pouco a ver com o que a gente vai falar na próxima ocasião, que pelo ser humano ser corrompido, ele não apenas é corrompido em si, mas ele também corrompe. O ser humano não apenas faz o que é mal, ele incentiva os outros a fazer o mal também. Diga, Xará. É amar a Deus com todas as nossas forças, e então todas as áreas da nossa vida vão ser dirigidas por isso. Quem fala isso aí que você comentou é o Huckmacher. Você já deve ter ouvido falar do Huckmacher. Ele diz que ao longo da história os crentes deixaram de lado a arte, e por isso os incrédulos agora dominam a arte. Se você lembrar dos grandes movimentos da arte do passado, quando a igreja ainda tinha uma influência, tudo bem, era uma influência moralista, era uma influência superficial, mas você tinha temas cristãos, você tinha temas bíblicos. Quando a igreja saiu disso e falou, não, isso aí diz respeito aos incrédulos, isso é um assunto secular, nós vamos tratar de outras coisas, o mundo tomou posse disso, e o resultado é isso que a gente tem visto aí. Assim, não tem como eu responder a sua pergunta, porque ela exigiria uma outra série. Mas você já leu um livro chamado A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer? Leia. O pessoal que está em casa, vendo aí depois. A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Ele vai falar sobre isso. Como que o crente lida com a arte. Quais são os limites. Porque olha só, se a gente fala que o ser humano é criativo, mas o ser humano é engajado e o ser humano é corrompido, se a gente absorve essa tríade, significa que existem tipos de arte que não são corretos. Tipos de arte. Tipos de arte destrutivas mesmo, coisas que são contra Deus. Coisas como isso, aquela arte que promove a destruição mesmo, uma coisa meio dadaísta, coisa assim. A ideia, o conceito por trás disso já é anti-Deus. É do caos, é da desordem, é tudo mais. É questionar o belo, é questionar tudo isso. Isso, o crente não vai redimir aquilo. O crente não vai tentar recuperar aquilo que já nasceu morto.
O que o crente faz é ter uma outra visão quanto a esses assuntos aí. Mas essa é uma questão que você pode ver lá nesse livro. Aí é um livro todo para falar disso, então não dá para eu tratar aqui. Mas leiam, todo mundo deveria ler A Arte e a Bíblia. Quem já leu esse livro aqui? Ninguém leu. Quem é A Arte e a Bíblia? Já leu, Kevin? Sim. Era a área do Francis Schaeffer, é isso que a gente está falando aqui. É cosmovisão cristã. Vai ler os livros dele, você vai ver bastante coisa lá, disso daí que ele fala. Maurição. O que Paulo fala para Timóteo, para fugir das paixões da mocidade, né? É aquilo que é um desejo desenfreado que o jovem tem por algumas coisas. É só você ver o tanto de jovem engajado nisso aí mesmo, igual o Maurício falou. É o jovem que é engajado nisso. Tem uns velhinhos aqui a colar, tem o Eduardo Suplicy aqui, tem um pessoal mais velhinho ali, mas em geral o jovem que compra tudo isso. Por quê? Porque o jovem se engaja de corpo e alma. O jovem vai para a rua, o jovem pega em armas, o jovem faz o que for preciso, porque é uma paixão do jovem, ele se entrega àquilo. E o jovem se entrega, na verdade, a várias coisas. Tem jovem que ama a preguiça, se entrega à preguiça. Tem jovem que se engaja numa menina, no menino, e meu Deus, para tirar isso da cabeça do menino, não tem jeito. É uma coisa assim do fundo da alma, de corpo e alma. Por quê? São amores desorientados. É por isso que a gente precisa voltar para a palavra de Deus, é por isso que a gente precisa do evangelho e falar, olha, não siga essas paixões, busque a fé, busque a piedade, busque a justiça, com os que de coração puro invocam o Senhor. É outra pegada, o crente é outra pegada. Então realmente, a gente vê muito, esse conselho de Paulo para Timóteo, se encaixa muito bem no que a gente vê aí dos jovens, no engajamento dos jovens hoje em dia. Beleza? Quer falar, Esther? Pode falar. É que tem aquele livro do Huckmacher, A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, que esse livro é muito legal porque é um livro que é de um cristão, mas ele não é feito com essa cara de livro para crente. Ele é a arte da perspectiva de um cristão. E é legal você ver como ele analisa a decadência da arte, como é o nome? A arte mais de pintura, esse tipo de arte. A arte, o que ele considera arte clássica, assim, isso. Né? A morte, como que é? A arte moderna e a morte de uma cultura. Vários livros aí para vocês lerem. Tudo que é do Francis Schaeffer, vocês podem ler, vai ser sobre isso. O Deus que Intervém. Não, mas esse é do Huckmacher. Então, o do Francis Schaeffer. O Deus que Intervém, Arte e Bíblia, Manifesto Cristão também, na parte da política. Tem alguma coisa que eu não concordo lá, mas tudo bem. Do Huckmacher tem esse daí, a arte moderna e a morte de uma cultura. Tem um outro do Huckmacher que é famoso também. Filosofia estética, esse daí eu não conheço, mas, enfim, são autores aí que falam sobre esse assunto e que ajudam a enriquecer essa nossa discussão aqui. Testemunho pessoal, momento testemunho, vai. É que na época que eu entrei na faculdade de arquitetura, é uma coisa que é muito ligada à arte, né? E foi muito importante para mim ler esse livro, porque me deu uma perspectiva totalmente diferente, assim, do que a arte, de como o cristão tem que encarar, e de como é possível o cristão produzir arte até mesmo em trabalhos cotidianos, né? Então isso me ajudou bastante. É a visão de mundo, né? Peraí, eu como um ser criativo, criado por Deus, aquilo que eu produzo vai refletir de Deus, do caráter de Deus, do Evangelho e tudo mais. Então, tudo que a gente faz é orientado por isso. Isso que é amar a Deus acima de todas as coisas, é você refletir tudo isso daí. Muito bem, gente, nosso horário já avançou aí, a gente tem o nosso quebra-gelo aí para fazer hoje, então eu vou orar, e aí na próxima semana a gente vai para o nosso último ponto aqui dessa sessão, que fala que o ser humano é corrompido. Vamos orar então. Santo Deus, reorienta nossos amores, por favor, Pai. Reorienta as nossas vontades, reorienta os nossos desejos, reorienta a direção que nós damos à nossa vida, o modo como nós enxergamos as coisas ao nosso redor. Por conta do pecado, nós amamos tudo aquilo que o Senhor odeia. Por causa do pecado, nós amamos tudo aquilo que o Senhor abomina.
Tira esse amor carrasco de nós, tira esse amor desvirtuado de nós, Pai, e coloca o amor ao Senhor no nosso coração, um amor integral, um compromisso integral, de modo que tudo que nós venhamos a fazer seja fruto desse amor, seja resultado desse amor, e assim, seja na arte, seja no modo como nós assistimos um filme, no modo como nós produzimos um trabalho, no modo como nós nos engajamos nos nossos hobbies, nas nossas tarefas, tudo que nós fizermos, que isso seja fruto do nosso amor ao Senhor, que isso seja dirigido pelo nosso amor ao Senhor, que nós nos gastemos pelo reino de Deus, que nós nos gastemos pela causa do reino, que nós não nos gastemos pelas pautas do mundo, como os incrédulos fazem, porque isso é vazio, isso não preenche o espaço que existe dentro de nós. É um espaço que só o Senhor pode preencher, só o Senhor pode orientar os nossos amores. E é isso que nós pedimos que o Senhor faça. Se há alguém aqui que ainda não conhece o Senhor, e nós que já somos crentes, que nós tenhamos isso sempre em mente, para que nós não nos entorpeçamos, para que nós não nos deixemos levar pelos discursos do mundo e não nos engajemos naquilo que desagrada ao Senhor. Dá-nos uma perspectiva cristã disso tudo, Pai, para que nós agrademos ao Senhor em cada momento, em cada área da nossa vida. E em nome de Jesus, o Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém.